Hoje aconteceu algo que me deixou pensando a noite toda. E não foi uma daquelas reflexões românticas sobre o sentido da vida, não. Foi algo bem mais incômodo, algo que mexeu comigo de um jeito que nem eu esperava. Cheguei no escritório hoje de manhã, café na mão, pronto para mais um dia produtivo. Estava até animado porque finalmente ia conseguir terminar aquele projeto que venho desenvolvendo há semanas. Sabe aquela sensação quando você está no flow? Quando tudo se encaixa e você sente que está realmente criando algo de valor? Era exatamente isso que eu estava sentindo. Aí a bomba explodiu. Um e-mail da diretoria no grupo geral. Assunto: Dia de Voluntariado Corporativo, participação obrigatória. Eu li 3 vezes antes de acreditar. Obrigatória. A palavra dançava na minha frente como uma piada de mau gosto. Como assim voluntariado obrigatório? Não é meio contraditório? É como falar generosidade forçada ou espontaneidade programada. O e-mail continuava com aquela linguagem corporativa açucarada que me dá náusea. Devolver para a comunidade. Responsabilidade social. Fazer a diferença. Blá, blá, blá. E no final, a cereja do bolo. A presença de todos os funcionários é esperada e será registrada para fins de avaliação de performance. Traduzindo, apareça sorrindo ou prepare o currículo. Fiquei ali, olhando para a tela, sentindo uma mistura estranha de revolta e curiosidade. Revolta porque, francamente, onde está a lógica nisso? Curiosidade porque eu queria entender que tipo de loucura coletiva havia tomado conta da minha empresa. Quando foi que fingir altruísmo virou parte do trabalho? Comecei a observar as reações dos colegas. Alguns fingiam entusiasmo. Que iniciativa incrível! Mal posso esperar para ajudar. Mentira descarada. Outros reclamavam baixinho, mas já estavam se organizando em grupinhos para discutir transporte. E eu? Eu estava calculando o que aquele dia me custaria. 8 horas do meu sábado. 8 horas que eu planejava usar para terminar um curso online que venho fazendo. 8 horas que poderia investir em mim, na minha carreira, no meu futuro. 8 horas de produtividade real trocadas por teatro corporativo. E para quê? Para varrer rua enquanto o diretor tira selfies para o LinkedIn? Para pintar uma parede que vai estar suja de novo em 6 meses? Para plantar mudas que provavelmente vão morrer porque ninguém vai cuidar depois? Aí veio a culpa. Aquela culpinha marota que a sociedade instala na gente desde criança. Você é um egoísta. Não pensa nos outros. Que pessoa horrível, reclamando de ajudar quem precisa. Senti ela chegando como uma onda fria. Por um momento, quase me convenci de que talvez eu estivesse sendo mesquinho mesmo. Mas então parei para pensar de verdade. Eu já contribuo para a sociedade, todo dia. Acordo cedo, vou trabalhar, faço meu trabalho bem feito, pago meus impostos religiosamente. E não são poucos, viu? Praticamente 1/3 do que ganho vai direto para cofres públicos. Teoricamente para saúde, educação, segurança. Na prática, bem, isso é outra história. Mas a questão é, onde está escrito que isso não basta? Quando foi que produzir, gerar riqueza, movimentar a economia deixou de ser considerado contribuição social? Por que meu trabalho honesto e produtivo vale menos do que algumas horas fingindo ser bonzinho? E mais, quem decidiu que eu preciso ser altruísta? Quem disse que minha obrigação moral é sacrificar meu tempo e energia por estranhos? Sério, quem foi o gênio que inventou essa regra? Comecei a pensar na hipocrisia toda. Os mesmos executivos que estão organizando esse circo são os mesmos que cortaram o 13º no ano passado por causa da crise. Os mesmos que terceirizaram a limpeza para economizar. Os mesmos que pagam salários mínimos e se acham heróis quando dão uma cesta básica no Natal. Mas agora querem lacrar no Instagram. Querem aparecer na revista da empresa como líderes conscientes. Querem usar nosso trabalho gratuito para polir a imagem corporativa. E o mais engraçado? Chamam isso de voluntariado. Voluntariado deveria ser uma escolha pessoal, uma decisão individual baseada nos seus próprios valores e prioridades.
não uma performance obrigatória para agradar chefe. Fiquei pensando, qual é a diferença real entre isso e aqueles regimes autoritários que obrigavam as pessoas a voluntariar para o Estado? Claro, não vão me mandar para o Gulag se eu não aparecer, mas vão marcar no meu arquivo de performance. Vão me olhar torto nas próximas reuniões, vão questionar meu alinhamento com os valores da empresa. É coerção disfarçada de bondade. E sabe o que me incomoda mais? É essa ideia de que ajudar os outros é automaticamente mais nobre do que ajudar a si mesmo. Como se investir no próprio crescimento fosse pecado. Como se produzir valor para a sua própria vida fosse egoísmo sujo. Mas espera aí. Quem disse que egoísmo é necessariamente ruim? Quem mais tem interesse no meu sucesso do que eu mesmo? Quem mais vai cuidar da minha carreira, da minha saúde, do meu futuro? O governo? A empresa? Os vizinhos caridosos? Comecei a enxergar a situação de outro ângulo. Talvez o problema não seja eu ser egoísta. Talvez o problema seja eu não ser egoísta o suficiente. Talvez eu devesse parar de me sentir culpado por priorizar minha própria vida e meus próprios objetivos. Pensei em toda a energia que desperdiço me preocupando com a opinião dos outros. Todo o tempo que perco fingindo ser quem não sou para agradar chefes e colegas. Toda a produtividade que sacrifico em nome de uma harmonia social que, no fundo, só beneficia quem está no topo da pirâmide. E se eu parasse com isso? E se eu assumisse que sim, sou egoísta? E daí? E se eu parasse de pedir desculpa por querer ser bem-sucedido, por querer crescer, por escolher investir em mim, em vez de fingir altruísmo corporativo? Foi aí que lembrei de algo que li uma vez. Sobre como os verdadeiros criadores de valor, os inventores, os empreendedores, os produtores, sempre foram chamados de egoístas pela sociedade. Como se fosse crime querer colher os frutos do próprio trabalho. Como se fosse vergonhoso buscar a própria felicidade através da própria competência. Mas quem move o mundo? Quem cria empregos, desenvolve tecnologias, resolve problemas reais? São os altruístas que organizam eventos de caridade? Ou são os egoístas que acordam todo dia decididos a construir algo melhor? Steve Jobs era altruísta quando criou o iPhone? Elon Musk é altruísta quando desenvolve carros elétricos? Ou eles são simplesmente pessoas competentes perseguindo seus próprios objetivos e, no processo, melhorando a vida de milhões? Comecei a ver o meu trabalho de forma diferente. Não como uma obrigação social, mas como uma escolha racional. Eu trabalho porque quero crescer, porque quero conquistar coisas, porque quero construir a vida que desejo. E isso, por si só, já contribui infinitamente mais para a sociedade do que um dia de teatro voluntário. Tomei minha decisão. Abri o e-mail de resposta e escrevi: obrigado pela informação. Infelizmente tenho compromissos inadiáveis no sábado e não poderei participar. Simples. Direto. Sem desculpas elaboradas. Sem mentiras sobre doenças na família. Apenas uma escolha racional de uma pessoa que decidiu parar de se desculpar por ter prioridades próprias. Cliquei em enviar e senti algo estranho. Não foi culpa. Não foi medo. Foi alívio. Como se tivesse tirado um peso das costas. Como se tivesse finalmente parado de carregar responsabilidades que nunca foram minhas. Vou usar aquele sábado para terminar meu curso. Vou investir em conhecimento que me tornará mais competente, mais produtivo, mais valioso. Vou usar minha energia para construir algo real em vez de participar de uma encenação. E sabe de uma coisa? Isso não me torna uma pessoa pior. Me torna uma pessoa mais honesta, comigo mesmo e com o mundo. Porque no final das contas, o que é mais ético? Fingir bondade para impressionar chefe? Ou assumir que você tem objetivos próprios e trabalhar honestamente para alcançá-los? Sacrificar sua produtividade em nome de uma caridade forçada? Ou usar seus talentos da melhor forma possível para criar valor real? Talvez seja a hora de pararmos de nos desculpar por querermos ser bem-sucedidos. Talvez seja a hora de reconhecermos que perseguir nossos próprios objetivos
com competência e integridade, já é nossa maior contribuição para o mundo. A pergunta que fica é: você tem coragem de ser honestamente egoísta? Ou vai continuar fingindo altruísmo para agradar quem nunca teve seus melhores interesses em mente?